Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula da Semana Pedagógica, hoje estudando ensino fundamental com foco nos anos iniciais. Esta semana, de segunda a sexta, temos aulas às 19 horas, trabalhando algumas temáticas e estudando os apontamentos legais e conceitos daquela etapa, daquela modalidade e daquela temática, ok? Ontem educação infantil, hoje terça-feira anos iniciais, amanhã educação especial, quinta pedagogo e sexta conhecimentos pedagógicos de uma forma geral. Olha só, para você acompanhar a aula, você pode baixar a apostila que está em PDF na descrição, mas também pode acompanhar com a gente aqui durante a aula, fazendo as suas anotações sempre que necessário, beleza? Então, olha o seguinte, quem já está no nosso Instagram, quero falar para vocês depois irem para o YouTube para acompanhar com toda a tela. Depois vocês vão no YouTube, acompanham todo o vídeo que vai ser mostrado lá. E peço que você avise seus colegas, olha, já começou a live, começou a aula. E você pega o link do vídeo, encaminha para o seu colega, avisa que está rolando a nossa aula. E depois eu vou falar a palavra-chave, promoção, porque quem participar das aulas vai receber o certificado de participação, ok? Então já entra, coloque aí a tua cidade e o estado do qual você nos assiste. Vamos então iniciar falando sobre o ensino fundamental na LDB. O ensino fundamental, primeiramente, ele é uma etapa, ok? Não é um nível, nem uma fase, é uma etapa. Então, nós temos o nível básico, que é a educação básica, é o nível. A educação básica é composta por pré-escola, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que são as três etapas. A etapa que trabalhamos hoje é ensino fundamental. O ensino fundamental, por sua vez, ele é dividido em duas fases, ok? Os anos iniciais e os anos finais, que são fases dessa etapa, o ensino fundamental. A partir do artigo 32, a LDB trata especificamente do ensino fundamental, falando de algumas características dessa etapa. Eu quero passar alguns desses pontos com vocês e depois a gente vai lá para a BNCC, beleza? Então vamos lá, começando aqui no nosso artigo 32. O artigo 32 tem alguns incisos e também parágrafos. O ensino fundamental obrigatório, lembrando, é obrigatório porque é básico, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante. Então aqui não está falando, ele tem duração, ele é... Não, ele já está falando, considerando que o ensino fundamental é obrigatório, considerando que tem duração de 9 anos, considerando que ele é gratuito na escola pública, considerando que ele se inicia aos 6 anos de idade, ele tem por objetivo a formação básica do cidadão. Então, 4 aspectos a serem considerados nesse sentido de formar para a cidadania básica. É obrigatório, tem duração de 9 anos, é gratuito na escola pública e inicia-se a 6 anos de idade. 4 informações. Uma quinta errada pode ser colocada na questão, pedindo que você aponte está incorreto, exceto, ok? Na garantia da formação básica do cidadão, o ensino fundamental é obrigatório, é de duração de 9 anos, beleza? Então, só uma observação, gratuito na escola pública. Por quê? Na escola pública ele é gratuito, na particular ele é pago, ok? Só para deixar claro que ele é gratuito. Então, essa formação básica que o ensino fundamental busca e objetiva, ela vai ser efetivada mediante alguns objetivos. Que objetivos são esses? Esses 4 objetivos para o ensino fundamental. Novamente, pode colocar uma alternativa incorreta para você identificar. Também mostrar uma dessas, essas aqui, 2, 3 ou as 4, perguntando qual está correto ou não, mudando alguma palavra. Mas o primeiro aqui, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, escrita e cálculo. A etapa que trata de leitura, escrita e cálculo é o ensino fundamental. O mundo da imaginação, papapá, infantil. Aperfeiçoamento profissional, ensino médio, ok? Então não tenha dúvidas dessas características. Ensino fundamental, leitura, escrita e cálculo. É assim que começa tudo. Também, compreensão do ambiente natural, social, do sistema político, tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Por isso que no ensino fundamental tem ciências, história, geografia, esse monte de disciplina para focar na compreensão do meio em que o aluno está inserido. Terceira, capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Capacidade de aprender. A capacidade de aprender, ela dialoga exatamente com aquele primeiro pilar da educação de Jacques Delors,
aprender a aprender ou aprender a conhecer, que seria desenvolver as habilidades necessárias para conseguir extrair conhecimento em todas as situações. Então isso é aprender a aprender. Então, um dos objetivos do ensino fundamental é levar o aluno a ter capacidade de sempre alcançar conhecimento, como desenvolvendo a capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação, não só do saber científico, mas de atitudes e valores. Quarto, o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Aqui a gente tem um objetivo bacana, mais amplo, só que ele tem que tomar cuidado para não confundir com a educação infantil, porque a educação infantil fala do vínculo com a família, a educação infantil fala da formação social, mas no fundamental lembra de uma frase em que se assenta a vida social, ou seja, onde a vida social se repousa, onde ela fica. Ok? 4 objetivos: desenvolver leitura, escrita e cálculo, compreender o ambiente em que vive, desenvolver a capacidade de aprender e fortalecer os vínculos importantes para a vida social. Ok? 4 objetivos. Agora, nesse sentido, alguns parágrafos que vão tratar de algumas regrinhas do ensino fundamental. Nós vamos falar de 6 regrinhas aqui muito importantes. Isso. É facultado, ou seja, é opcional aos sistemas, é uma decisão deles desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Se vai fazer ciclo de alfabetização, ciclo de consolidação, embora isso hoje não tenha mais, tá? A gente está falando aqui de um texto que já é antigo na LDB. Hoje a BNCC já trouxe uma divisão organizada, as escolas têm adotado, mas não impede que as escolas adotem sistemas de ciclo. Mas isso de acordo com a legislação do respectivo sistema de ensino. Mas é facultado, e isso aqui cai em pergunta de prova, então é importante você saber isso. Pode ser colocado no sistema de ciclos. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Aqueles estabelecimentos que utilizam a progressão regular, série por série, ano por ano, pode adotar no ensino fundamental uma progressão continuada, que seria um período sem reprovar. Ou seja, dos 3 primeiros anos, é possível, ok? Mas lembra que tem que observar as normas do respectivo sistema de ensino. Parágrafo 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas em processos próprios. Comunidade indígena tem a garantia de ter as suas línguas maternas utilizadas como primeira língua. O ensino fundamental utiliza a língua portuguesa, mas no caso de comunidades indígenas é assegurado a elas a utilização de suas respectivas línguas maternas. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, ok? O currículo de ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trata dos direitos da criança e do adolescente, tendo como diretriz o ECA, e a produção de material didático. O conteúdo do ensino fundamental deve oferecer um conteúdo que trate dos direitos da criança e da juventude. Que é isso? É ensinar o que pode, o que não pode, seus direitos, seus deveres, para tomar cuidado com determinado caso de alerta, de denunciar, de ser informado, de informar, ok? Tudo isso faz parte. E o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos de ensino fundamental. Olha, isso aqui é muito importante porque é pegadinha. As pessoas acham que não. Os símbolos nacionais, o brasão, o hino e a bandeira. Então são símbolos e esses símbolos vão ser trabalhados como temas transversais, ou seja, temas que vai ser dialogado com todos os conteúdos de todas as disciplinas, porém só no ensino fundamental, não em toda a educação básica. Continuando aqui. O ensino religioso, que hoje ensino religioso, vale lembrar, não é uma disciplina apenas, ensino religioso no ensino fundamental é uma área de conhecimento. Fique ligado nisso. No ensino fundamental, o ensino religioso é área de conhecimento. É de matrícula facultativa, o aluno não é obrigado a cumprir essa disciplina. Faz parte da formação básica do cidadão e constitui uma disciplina dos horários normais da escola de ensino fundamental. Os sistemas de ensino vão regulamentar os procedimentos para a definição dos conteúdos.
Os sistemas de ensino ouvirão a entidade civil constituída por denominações religiosas para definir o conteúdo, ok. Só que a BNCC agora já trouxe um norte para isso, tá? A BNCC já norteou, a gente está falando de uma regra de 1997, da época dos PCNs. Só que agora, em 2017, 20 anos depois, o ensino fundamental veio tendo o ensino religioso como uma área de conhecimento. E a BNCC hoje traz um leque de direcionamentos. Mas, se a pergunta for sobre LDB, na LDB, os sistemas ouvirão a entidade civil constituída pelas diferentes denominações para tratar desses conteúdos. A jornada escolar, o tempo de duração. Pessoal, vamos lá, antes de continuar, deixa eu falar com vocês. Quem tá chegando aí agora, já deixa o like, já dá um ok, coloca nos comentários a tua cidade, de onde você nos assiste e manda pro teu colega, tá? Quem tá no Instagram, depois vai pro YouTube para acompanhar a tela completa lá, com o texto que está sendo projetado. E quem tá no YouTube, compartilha o vídeo com seus colegas professores, no grupo da escola. E falando, nós estamos em semana de promoção, semana pedagógica. Todo o site do Professor Davi, todos os cursos, cidades, estados, outros concursos estão com 20% de desconto com o cupom SEMANA20. Na hora de se matricular, só digitar SEMANA20 lá, que vai ter 20% off. E hoje, a partir de agora, até amanhã, quarta à noite, vamos ter 40% de desconto no curso de anos iniciais, que é um curso com conteúdos específicos para essa etapa, para essa fase, para concurso de professores de anos iniciais ou ensino fundamental 1, ok? Então, aqueles conteúdos de alfabetização, letramento, transição, tudo isso tem no nosso curso, então você vai conseguir de hoje para amanhã, 24 horas, matricular-se com 40% de desconto, ok? Usando o cupom INICIAIS40. Na hora que você for se matricular, digita lá Iniciais 40, você vai ganhar 40%. Então, se você quer se matricular, aproveita, porque descontão assim agora é só na Black Friday, no caso dos anos iniciais, que tem esse desconto maior, ok? Aproveita lá e já comece a estudar ainda hoje. Semana 20, Iniciais 40. Depois coloca nos comentários aí, para quem chegar depois e não tiver na tela, digita o cupom. Vamos continuar. Os sistemas de ensino ouvirão... Desculpa, já foi... A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. A jornada do ensino fundamental, ela obedece àquela regra de 800 horas letivas em 200 dias. Dividindo aí, teremos 4. Então, por isso, no mínimo, 4 horas por dia. Mas desde um tempo atrás, a LDB já direcionava para uma ampliação. Então, nós temos vivido hoje, nesses últimos anos, uma ampliação da jornada e, por isso, temos tido escolas ampliando o seu tempo para escolas de tempo integral. Então, a gente tem visto isso acontecer e faz parte dessa ampliação. Meu estado, por exemplo, Espírito Santo, já adota 5 horas diárias, já tem um bom tempo que já tem essa carga horária de 5 horas diárias, de 7 às 12. Vamos lá. São ressalvados aqui, são exceções, os casos de ensino noturno e forma alternativa de organização autorizada. Por exemplo, ensino noturno começa 7, vai até meia-noite? Não. Começa lá 6h40, vai até 10h40, para não ampliar. Então, vai permanecer as 4 horas. E os casos da pedagogia da alternância, por exemplo, que o aluno fica uma semana na escola, uma semana em casa, que também tem uma carga horária que não dá para ampliar nesse aspecto. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino. Como a gente falou, tem sido ampliado e os sistemas têm adotado escolas em tempo integral. Agora, como que a educação básica na parte do ensino fundamental está organizada na BNCC? Como que está organizado aqui? Isso, olha só. Nós temos as competências gerais para a educação básica, que são as 10 competências gerais da BNCC. A partir dela, a gente vai trabalhar o que? As áreas de conhecimento, ok? Vamos ler esse textinho aqui que está trazendo para a gente essa informação. Na BNCC... Ixi, a tela abriu aqui. Isso. Na BNCC, o ensino fundamental está organizado em 5 áreas de conhecimento. Essas áreas, como bem aponta o parecer do Conselho Nacional de Educação, favorecem a comunicação entre os conhecimentos e os saberes de diferentes campos. Elas se intersectam na formação dos alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios dos diversos componentes. Nos textos de apresentação, cada área de conhecimento explicita seu papel. Beleza. Então vamos ver como que está essa organização do ensino fundamental.
Nós temos as áreas de conhecimento, que são 5. Lembra? Áreas de conhecimento no ensino fundamental apenas são 5. 5 áreas. Quais são as áreas? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Ok? Linguagem, ciências humanas, ciências da natureza, como já tinham, mas agora incluiu matemática, está separado, é uma área de conhecimento matemática, e ensino religioso. Ensino religioso é a área de conhecimento só do ensino fundamental, não é no médio nem na educação infantil, até porque a educação infantil não tem área de conhecimento, tem campo de experiência, ok? Então vamos lá, 5 áreas. Pergunta, quantas áreas tem o ensino fundamental? 5. Quais são? Ensino religioso e matemática está separado. Na parte de linguagens, língua portuguesa, arte e educação física, nos anos iniciais, nos anos finais entra língua inglesa. Matemática, ciência da natureza, só ciências, ciências humanas, geografia, história, ensino religioso. Então a gente pega essa organização. Aí agora a gente vai ver um texto pequeno que a BNCC fala sobre o ensino fundamental inicial e uma oportunização nesse aspecto. E eu quero só lembrar a vocês que quando nós falamos dessa organização do ensino fundamental, essa primeira fase do ensino fundamental ela exerce um papel muito importante, porque ela recebe os alunos da educação infantil, que são alunos que vêm de uma introdução ao mundo, introdução à escola, e que para mim é uma das, se não a mais importante etapa. E ela vai levá-los para o ensino fundamental final, que é uma fase que começa a divisão de disciplinas por professor. Então, para mim, o ensino fundamental inicial tem um papel de transição muito especial. Tanto da transição do infantil para o fundamental inicial, quanto do inicial para o final, é uma mudança muito significativa. Então ele tem que ter cuidado ao receber e preparar para enviar. Porque depois que vai para o ensino fundamental final para o médio, é menos abrupta essa transição, porque ele já está familiarizado, já é adolescente. Mas aqui são crianças. Então a gente tem que ter esse cuidado. É um período de transição, não só ao receber, mas como enviar, deve ter todo o cuidado. Vamos agora para a parte final aqui do nosso material. É bem rápido a nossa aula, não quero delongar muito para ser objetivo. Falando com vocês aí, pessoal, da nossa semana pedagógica, vai ter certificado. E eu vou falar no finalzinho da aula a palavra-chave de hoje, ok? A palavra-chave você vai anotar para você pedir o seu certificado na sexta-feira, quando a gente liberar o link para solicitação do certificado, beleza? Desconto hoje, semana 20 para todos os cursos, iniciais 40% de desconto por 24 horas no curso de anos iniciais. Entra no nosso site, profdavi.com.br, só se matricular. Vamos lá. Dentro da educação básica, como o ensino fundamental se situa? O ensino fundamental com 9 anos de duração é a etapa mais longa da educação básica, atendendo estudantes entre 6 e 14. Vale lembrar que o ensino fundamental, ele não é de 9 anos há muito tempo, não. Nós tivemos uma mudança no início dos anos 2000, e ali por volta de 2007, 2008, nós começamos a implementar o ensino fundamental de 9 anos, ampliando de 8 para 9. Então, antes, não quer dizer que tem que ficar um ano a mais, não quer dizer que os alunos vão ficar um ano a mais estudando. Quer dizer que ele entrava com 7 anos na primeira série, agora ele vai entrar com 6 anos, e no primeiro ano, ok? A gente mudou a nomenclatura de série para ano e ampliou no início, vai entrar mais cedo no fundamental. Então há, portanto, crianças e adolescentes que ao longo desse período passam por uma série de mudanças relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. Como já indicado nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, essas mudanças impõem desafios de elaboração de currículos para essa etapa de escolarização, de modo a superar as rupturas que ocorrem na passagem não somente entre a etapa da educação básica, mas também entre as duas fases do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Como já dito, é uma etapa importante porque é uma etapa de transição. Então aqui ela é uma etapa de maior duração e ela vai pegar uma fase de desenvolvimento intenso. Ela vai pegar a criança com 6 anos aí e vai entregar com 14 anos. Pega crianças novas e entregam adolescentes aí no auge da sua adolescência com 14 anos. Então, por isso, toda a prática precisa ser pensada no sentido de ter alunos de diferentes situações em um longo período de tempo na sua vida no ensino fundamental. Isso aqui a gente encontra direcionado nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, ok?
Existem as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, só que quando ampliou para 9 anos, foram publicadas as de 9 anos. Alguns editais ainda cobram a antiga. Assim, não entendo por quê, mas se tá lá, a gente estuda. Mas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos é a lei que você precisa estudar. Ela não é muito extensa, tá? Ela é menor. Eu sugiro que você faça a leitura desse documento. Resolução número 7 de 2010. Agora, para os anos iniciais, uma consideração aqui que a BNCC aponta. No ensino fundamental, os anos iniciais, a BNCC, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. A BNCC, para os anos iniciais do ensino fundamental, só para essa primeira fase, ela valoriza a situação lúdica na aprendizagem, até porque primeiro e segundo ano são crianças muito novas. E até os 6, 7, 8, 9, os 10 anos do quinto ano, a criança ainda vai nessa vibe lúdica. Nós vamos bem nessa vibe. Então, assim, ao valorizar isso, dar ênfase nessas atividades lúdicas, a BNCC, ela aponta e afirma a necessidade de ter uma articulação do ensino fundamental com as experiências trazidas da educação infantil pelo estudante, com as experiências que ele vivenciou lá. Essa articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências, quanto o desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo, de novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimento. Então, essa articulação do ensino fundamental com a experiência da educação infantil, ela vai prever uma progressiva ampliação, tornando mais refinado, mais profundo, mais aperfeiçoado e cada vez mais complexa a assimilação de tais experiências. Que na educação infantil, ele, por exemplo, via o mundo como uma bola. Ele via um globo, mas o ensino fundamental vai ver que tem continente, vai ver que tem parte de água, que tem parte de terra, de continente, separação por país. Então, assim, vai ampliando essas experiências que vieram da educação infantil. Então, a educação infantil traz um leque de explanação do mundo. A criança vive essas experiências que se conectam no início do ano do ensino fundamental para não haver ruptura e elas seguem se aperfeiçoando e aprimorando-se ao longo de todo o ensino fundamental, ok? Pessoal, eu quis trazer apenas um básico, para a gente não ficar sem, uma informação básica de anos iniciais que quem vai fazer prova para professor de anos iniciais precisa saber, ok? Precisa saber do que a gente falou aqui, isso é conceito básico. A parte inicial da BNCC tem um pedaço que fala só sobre ensino fundamental. Sugiro que vocês façam a leitura, inclusive dessa parte aqui que eu coloquei, ela continua falando um pouco mais da primeira fase. Eu sugiro que façam essa leitura porque é o início. E antes de você começar a estudar para um concurso de anos iniciais, professor de educação básica 1, eu sugiro que você veja isso que eu tenho falado para te dar uma clareza quando você pisar nesse terreno, para estudar as legislações com mais profundidade e outros documentos e práticas, metodologias e didáticas do ensino fundamental nos anos iniciais, ok? Galera que tá aí, ó, não sai do vídeo sem deixar o seu nome, cidade e o like. E agora é o seguinte, vou deixar o cupom e vou falar nossa palavra-chave. Palavra-chave é para você solicitar o seu certificado no final de semana, para você, na sexta-feira, quando acabar todas as aulas, a partir de sexta, você vai ter um prazo aí de alguns dias para solicitar o seu certificado. E os nossos cupons, semana 20% em todos os cursos, iniciais 40, só hoje e amanhã, 40% de desconto no curso de anos iniciais com conteúdo específico, ok? E a nossa palavra de hoje vai ser letramento, ok? Palavra-chave é letramento. Deixa eu até escrever aqui para vocês não esquecerem. Letramento. Anota aí, deixa salvo, hein? Letramento. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, mesmo em pouco tempo, mas eu desejo que sua terça-feira e semana sejam muito abençoadas, que esse pequeno tempo aqui contribua com o seu aprendizado, tua visão e também consequente preparação para a prova. Talvez você já esteja estudando, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e tchau, pessoal!